Olá, queridíssimos estudantes do estado de São Paulo e adjacências. Tudo bem com vocês? Eu, professor Mauro Marcel, estou aqui para o Observatório da Imprensa Internacional. Estamos aqui no fechamento da atividade número 1. Então, esta é a última aula dessa atividade. Não é a última aula da unidade, nem a última aula do componente. Relembrando que nós somos 4 professores, cada professor com um componente diferente, cada professor trabalhando um caminho diferente, falando de mídias, nesse itinerário, nesse aprofundamento que é o hashtag Se Liga na Mídia. E falando de mídia, a gente vai por os caminhos. O professor Josério falando de publicidade, comunicação, a professora Mara falando de como funciona a questão da integração, como funciona a questão da acessibilidade nos esportes, o professor Mauro Farias tratando sobre como é que funciona a imprensa, a produção jornalística, e eu aqui falando da mídia internacional. Como é que as informações chegam até nós, como é que a informação caminha e circula pelo globo, qual caminho ela faz e como a gente tem que ter um olhar crítico. Na última aula falamos sobre isso, mas hoje eu queria encerrar essa primeira atividade, mas nem de longe a gente investigou tudo que poderíamos investigar. Diríamos assim: quando vocês chegaram neste componente, vocês estavam como se fosse numa viagem para a praia. Então nós estamos com os pés na areia. Com os pés na areia, olhando o mar é grandioso, é profundo, tem muita coisa lá, podemos nos afogar, não sabemos nadar ainda, então estamos com os pés na areia. Esta é a atividade 1 que se encerra hoje. Na próxima aula começaremos a atividade 2. Na atividade 2, pisaremos os pés na água e começaremos a sentir um pouquinho mais sobre o que é a mídia internacional, como é que trabalha. Então, e aí, à medida que as atividades se aprofundam, mergulharemos de escafandro. Sabe o que é isso? Quando é necessário oxigênio, porque você estará preparado para isso. Entendeu a metáfora? Então, seguiremos adiante. Vamos lá então, só para tudo ficar organizado, temos aí a Observatório da Imprensa Internacional. Como sempre, não acertei isso ainda, tá aqui, ó. Vou arrumar aqui, bonitinho dele. Pode deixar isso na tela, por favor. Tá bom? Eu vou arrumar isso na marra. Olha só, não é a atividade 2, tá bom? É a atividade 1. Tá bacana? Mas tudo bem. Atividade 1, sistematização 2. Um novo olhar sobre a imprensa. Estamos fechando este caminho, essa atividade de hoje. Tá certo? Se liga na mídia, tá na mídia, tá no mundo, é o nome da unidade curricular. Se liga na mídia, é o aprofundamento. Observatório da Imprensa Internacional, somos nós. Então, já está acostumado com esse slide, né? Nós estamos aqui. Observatório da Imprensa Internacional, junto com os demais. Olha, aqui é o professor Mauro Farias, aqui é a professora Mara Valéria, aqui é o professor Josério que falam com vocês. Eu estou nesta seta enorme aí, Observatório da Imprensa Internacional. Muitas surpresas virão à frente, tá bom? Eixo estruturante, investigação científica. E aí eu tenho que falar isso para vocês. Pode voltar para mim, por favor, rapidão? Olha só, eixo estruturante, investigação científica tem muito a ver com o que nós estamos fazendo. Na última aula, por exemplo, eu falei muito sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia e como eu posso ler notícias em russo, na língua da Ucrânia, que tem algo a ver com russo também. Como é que eu posso ler notícias em espanhol, em alemão, em inglês? Usa as ferramentas. Investigar é isso. Você usa o que você tem, certo? Por exemplo, Galileu tinha um telescópio. Você não tem um telescópio. Então, que mecanismo você tem para poder olhar as estrelas? Então, você vai investigando com o que você tem. Hoje, para ler em outros idiomas, nós temos nosso conhecimento. Teve até algumas aulinhas de inglês por aqui. Mas olha só, você tem também o Google Tradutor, tem outras ferramentas, tem dicionário, sala de leitura, dicionários online. Então você consegue hoje investigar bastante, tá certo? Então aqui você consegue ler jornais. O objetivo da aula está aí, ó, na tela. Refletir sobre a finalização dessa atividade número 1 e o mapa da notícia internacional. E eu acho que é o mais importante da aula de hoje, vamos fazer uma brincadeira, tá bom? Ampliar o vocabulário relativo a termos que ajudam a entender o mundo conectado da imprensa. Então, faremos um joguinho, eu quero que você participe. Você vai participar comigo? Beleza? Como é que faremos? Faremos. Vamos ver se vai dar certo. Siga as comandas que daremos por aqui, vai dar tudo certo. Beleza? Então vamos lá então, para que fique legal a aula, vamos retomar alguns pontos que fizemos até aqui. Então a ideia é falar sobre o que nós estudamos. Então olha só. Retomando, isso é importante. Eu expliquei o que é o observatório de uma imprensa, um observatório de imprensa, expliquei lá naquela aula.
certo? Na aula 1. Na aula 2, falamos sobre os recursos digitais e não digitais, ou seja, desde o mural da escola até um mural online, Padlet, por exemplo. Notícias do mundo, expliquei para vocês como investigar jornais, dei alguns nomes de jornais para vocês. Pautas internacionais, falamos sobre os assuntos. Pauta é o assunto, tá? As pautas são os assuntos que são discutidos no mundo inteiro, certo? E como escolher. Quem escolhe as pautas, né? O professor Mauro Farias fala bastante sobre isso no componente dele. Notícias do mundo, vocabulário. Nesta aula aqui, eu expliquei para vocês como ler uma notícia em inglês sem usar dicionário, sem usar tradutor. Foi sim. Volta lá se você perdeu essa aula, acho que uma aula muito importante, certo? Falamos sobre skimming, scanning, né? Bacana. Headline Details, essa foi uma aula bem tradicional, né, de inglês, certo? Falamos sobre Simple Present e qual é a importância de utilizar o presente, né, nas manchetes, por exemplo. Mapa da notícia, e aí, vamos lá, vem cá. No mapa da notícia, o que aconteceu? Eu passei a atividade, a produção deste final de atividade. A ideia era que você fosse até uma notícia que aconteceu no mundo e observasse qual foi o caminho que ela percorreu para chegar até nós aqui no Brasil. Eu dei como exemplo a notícia que é, neste momento, a notícia mais importante do mundo, né? Não é mais a questão da pandemia, neste momento, embora seja grandioso, dá para investigar isso também, mas eu usei como exemplo a questão do conflito entre Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia. E como essa notícia chega até nós. Então, se você não viu essa aula, vá até lá. Vá até lá, porque é importante. Então, a ideia é que você apresente para o seu professor esse mapa da notícia. Como a notícia caminhou. Até tem um mapa aqui para mostrar para vocês, né? Deixa eu ver. Ah, não trouxe o mapa dessa vez. Mas tá beleza, tá valendo, tá valendo. Como a notícia caminhou da Rússia, da Ucrânia até chegar aqui. Se a notícia que você leu, ela veio do russo direto, veio do russo para o inglês, para o francês. Se tem uma agência de notícia que ela passa notícia para vocês, para nós, né? Se a notícia é igual no mundo inteiro. Então é importante isso. E hoje a ideia é trazer para vocês isso aqui, ó, um novo olhar sobre a imprensa. É pensar sobre isso. Gente, a imprensa é esse organismo vivo que se compõe de agências internacionais, mídia impressa, digital, mídia televisiva, radiofônica, profissionais das mais áreas, opinião, informação, notícia. E é preciso olhar atento, porque estamos falando sobre isso, sobre de que maneira ela nos impacta. Na última aula eu defini o que era notícia. Hoje vamos falar sobre quem é a imprensa. Quem é? Desse jeito mesmo, não o que é quem é a imprensa. Então eu fui até Não, dessa vez eu tenho uma definição, mas vamos partir de algumas premissas, na verdade algumas perguntas. Qual é a importância de comparar as notícias internacionais que nos cercam com as suas versões em sua origem? Então pensa nisso, quando for elaborar um observatório da imprensa, quando for ler um jornal, então pensa, qual a importância de você comparar? Você está organizando um mapa da notícia. Qual a importância de você saber como essa notícia foi divulgada na Ucrânia e como essa notícia foi divulgada na Rússia? Quando você pega um livro de história, você tem a Segunda Guerra Mundial com começo, meio e fim. Então você sabe quem é o bom, quem é o ruim, quem é o vilão, quais foram as atrocidades que certo lado cometeu, quais foram as atrocidades que o outro lado cometeu. Então a gente tem um julgamento próprio. Quando as coisas estão acontecendo no meio, a gente tem a informação vinda apenas através daquelas fontes. E é claro que os interesses estão ali. É claro que determinado lado vai dar uma versão, o outro lado vai dar outra versão. De qual versão você está recebendo as notícias? E isso é importante, mas é mais do que... Quais são os interesses envolvidos? Então, por favor, se atente a isso. Outra pergunta para refletir. Qual é a importância de comparar as notícias que nos cercam em... Eu li muito errado, vou ler direito, bonitinho agora. Qual é a importância de comparar as notícias que nos cercam em diferentes veículos de comunicação, como rádio, TV, internet e mídia impressa? Olha só que legal. Quando você se informa pelo rádio, a sua informação vem de um jeito. Faltam as imagens, né? Quando você tem a informação vinda pela TV, você tem, além de imagem, as imagens se movimentam, né? A imagem é muito poderosa no nosso cotidiano. Quando você tem a mídia impressa, a imagem está em estática. Você tem um olhar
fixo naquele ponto, na imagem, por exemplo. Quando você se informa apenas pela internet, redes sociais, é um outro tipo de informação. Então, olha, pensa que tipo de informação você está recebendo de cada um desses lados. Então, é importantíssimo. E reflita mais sobre isso. Ah, tá aqui. Eu sabia que tinha trazido o mapa. Olha ele na tela. Como está o desenvolvimento do seu mapa da notícia internacional? Lembra? Eu falei o exemplo que eu dei. Vamos pegar um outro exemplo. Da outra vez eu usei a questão da Rússia, né, com a Ucrânia e tal. Agora eu vou apagar isso aqui, certo? Borracha, apagarei aqui. Aprendi a usar. Olha aqui e vou pegar uma outra cor, vou pegar um azul. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar uma notícia que acontece aqui, ó. Sabe que lugar é esse aqui? Aqui é a Península Ibérica. A Península, vou até ver se não está conseguindo ver. Aqui, ó. A linha abaixo é a Península Ibérica. Ali estão dois países bem conhecidos nossos, né? Portugal e Espanha. Pensa comigo, como as informações saem de lá e chegam até aqui? Olha a informação que está no Jornal da Espanha hoje, 18 de março de 2022. Essa informação chegou até aqui, de que forma? Ou então melhor, vamos lá, vem comigo, olha só aqui. Aqui você tem um dos países, se não o país mais relevante, mais importante hoje, né? Se bem que hoje está tudo sendo questionado, mas tem aqui, Estados Unidos. Como a notícia viajou de lá e chegou até aqui? Talvez um caminho mais curto. Então, de que lado, né? Por exemplo, vou lá falar para você. Tinha um presidente nos Estados Unidos anterior a esse, não vou falar nomes. Vou falar nomes que eu sou desses, né? Para não ser processado. Né? Não vou falar nomes, se bem que, sei lá, se o Trump me processar, não sabe nem quem eu sou, né? Mas vamos lá. Tinha um presidente dos Estados Unidos, falei o nome dele, e a visão que a gente teve dele foi construída pela imprensa. Aí eu vou perguntar para você, será que todos os veículos de comunicação tinham o mesmo ponto de vista em relação a ele? Né? Então é essa pergunta que a gente tem que fazer, sempre. Como é que essa notícia viaja daqui e chega aqui? Simples assim. Certo? Não estou falando que, de novo, que A está certo, B está errado, mas é sempre importante estar questionando. Tá bom? Então, pegue um assunto de um jornal internacional, preferência em inglês, né? Mas olha, o assunto da Rússia vem da Rússia, a informação. Então pense, como é que essa informação sai da Rússia, caminha para outro idioma, talvez para o francês, do francês para o inglês, do inglês para o português, e aí a gente fica informado. E isso tudo acontece em questão de minutos, né? Na verdade, em alguns lugares, questão de segundos. As agências internacionais nos mantêm informados a todo momento. Então, cria alguns termos como echo chamber, hoax, que vamos falar sobre isso agora. Certo? Então, só para retomar, esse slide que falamos na última aula, quando você estiver fazendo o seu mapa da notícia, pense, como foi feita a cobertura no país de origem? Qual é a visão apresentada do assunto, né? Quais evidências dessa visão estão presentes na escolha das fontes, na imagem, no trabalho de linguagem feito? Como essa notícia foi reproduzida em outros países? Por exemplo, aconteceu na Espanha. Como essa notícia aconteceu, foi passada na Inglaterra, foi passada nos Estados Unidos, aqui no Brasil? Certo? Essa notícia foi reproduzida no Brasil, às vezes tem algo muito importante e relevante acontecendo, sei lá, na Austrália, e aqui nem chegou. No México, aconteceu algo grandioso, e aqui, nossa, ninguém falou, nem rede social, nem nada. Certo? Volta para mim, por favor. Nossa, estou fazendo aquele cara, corta para mim. Não, vem para mim agora falar com você o seguinte. Isso tudo que eu falei de maneira muito rápida, sucinta e atropelada agora, você vai ver com calma na última aula. Então, foi isso. Certo? Na verdade, na última aula eu estruturei o que era notícia, retomei aquilo e expliquei para vocês como fazer um mapa da notícia. Ou seja, você tem que entregar isso para o seu professor de alguma forma, pode ser no Padlet, pode ser no mural, ou seja, converse com a nossa escola, com o seu professor, mas faça um exercício muito legal e vai fazer cada vez mais sentido à medida que nós aprofundamos nesse nosso mar, que é o nosso componente, né? Associei agora a nossa metáfora. Então vamos lá então. Agora, ao nosso jogo. Eu vou fazer o que agora com vocês? Vou fazer uma brincadeirinha. Alguns termos são importantíssimos para que a gente entenda qual é o debate sobre mídia hoje. Esses termos são em inglês. Na primeira aula, eu falei para vocês elaborarem um vocabulário. Perdão. Um vocabulário e um caderninho onde vocês colocassem palavras novas que fossem aprendendo. Tal. Eu retomei isso em algum outro momento, quando eu falei das notícias internacionais, como lê-las. A ideia é que agora a gente faça um pequeno jogo e à medida que a gente vai desenvolvendo esse jogo, você faça o quê? Acrescente palavras a esse seu caderno. Então, eu vou fazer um teste agora. Quer ver? Vou colocar na tela o primeiro termo.
Informational bubble. Informational bubble e uma imagem. Você vai ter que fazer comigo, senão vai ficar bem chata agora a aula, tá? Então eu vou querer que você faça o quê? Eu vou querer que você dê uma pausa, não agora, agora você presta atenção. Eu quero que você dê uma pausa e se você estiver na escola, debata com seus amigos o que é Informational bubble e tem uma imagem aqui, essa imagem te ajuda a entender o que é Informational bubble. Tá dando uma dica. Aí você dá uma pausa e aí eu vou dar um tempo, mas o tempo aqui para mim vai ser automático, mas para você a pausa que você achar necessária, recomendo 1 minuto. 1 minuto. E aí vocês discutam nesse 1 minuto, tentem decifrar o que seria Informational bubble. E aí eu volto e explico para vocês. Pegaram a ideia? Tem alguns termos, vamos ver quantos conseguimos fazer, certo? Beleza? Então, para funcionar, você tem que dar a pausa, tá bom? Volta para mim, por favor. Para funcionar, você tem que dar a pausa. Vamos fazer um teste agora, ver se funciona. Beleza? Pega caderno lá, eu vou dar um tempo. Pega caderno, pega lápis, pega borracha, pega o caderninho lá de vocabulário. Vamos fazer esse jogo, certo? Então, vamos lá então. Na tela, a palavra, o termo Informational bubble. Dá uma pausa. Voltou? Então, voltamos. Discutir o que é? Ó, Informational bubble. Vamos ver quem acertou. Vamos ver quem acertou. E pontua entre vocês aí. Informational bubble significa bolha de informação. Bolha de informação é quando as pessoas se informam sempre pela mesma fonte, pelo mesmo local. Quando as pessoas, por exemplo, se fecham em torno de um assunto e não quer ninguém que fale nada diferente e elas se formam numa bolha, ou seja, uma bolha de informação. Ninguém tem informação contraditória, ou seja, as pessoas acabam tendo um mesmo ponto de vista. Ou seja, informational bubble, isso influencia muito o nosso assunto aqui. Vamos falar muito sobre isso ao longo desse componente e na tua vida com certeza. Acertou, celebrou, pegou qual é a ideia? Vamos para o próximo? Na tela. Clickbait. Clickbait, dá uma pausa aí. Voltou? E aí? Quem acertou clickbait? Clickbait é aquele termo que é uma espécie de caça-clique. Caça-clique. Caça-clique é o seguinte: você lê alguma coisa e na manchete, você vai lendo, por exemplo, no seu feed de notícia. Vou dar um exemplo aqui. Você está lendo lá o seu Instagram, seu Facebook, aí você percebe lá, olha, morreu Jack Chan. Você, o quê? Aí você clica lá. Aí você, olha, morreu de rir ao ver uma piada contada por tal pessoa. Aquele clique, ele vale dinheiro para alguém, porque dentro daquele site que você entrou, tem propaganda, tem mídia, tem um monte de coisa. Aí eles divulgam com, olha, é o site mais acessado, tal. Ou seja, clickbait é um caça-clique, certo? Beleza? Tá acertando? Quem tá acertando aí? Bora pro próximo. Echo Chamber. Dá uma pausa. Echo Chamber. O que seria Echo Chamber? Echo Chamber seria uma tradução como câmara de ecos. Câmara de ecos. Ela é um fenômeno causado pelas agências de notícias. O que acontece? Quando você tem no Brasil, vamos colocar 100 jornais, 100 mídias diferentes, jornal, rádio, quando é jornal, rádio, TV, tudo. E todos eles compram de uma mesma agência de notícias informações. Já falamos aqui o que é agência de notícias. Então, todos eles compram da agência Reuters, por exemplo. Existe de verdade essa agência, Reuters. Os 100 veículos de mídia compraram a notícia dessa mesma fonte. E aí, na hora de noticiar, você muda para o canal 1, aí fala, nós todos estamos aqui. No canal 2, nós todos estamos aqui. No canal 3, nós todos estamos aqui. É uma câmara de eco. Todos falam a mesma coisa, independentemente do canal. Isso é uma câmara de eco, ou seja, é isso que forma a Informational Bubble, uma bolha, porque você fica preso porque todos estão dando a mesma notícia, inclusive da mesma forma. É um eco. O canal A fala uma coisa e tem um eco no canal B, no canal C, no canal D, no canal E. Beleza? Echo Chamber. Isso precisa ser também questionado quando a gente fala em observar a imprensa internacional. Beleza? Próximo, se prepara aí. Fact-checking. Dá uma pausa. Voltamos. Para funcionar, você tem que estar dando pausa, viu? Senão fica chato o negócio. Fica aí, pausa, não pausa, pausa, não pausa. Fica dando pausa. Essa aula vai demorar umas 2 horas para vocês aí na escola. Fact-checking. Fact-checking, na verdade, é o quê? Rufem os tambores.
Fact-checking é checagem de notícias. Na verdade, é um comportamento responsável de um jornalista e de um leitor também. É checar a informação. Na verdade, o fact-checking tem que vir antes da notícia ir para o público. Ou seja, quando um jornalista ele vai publicar uma notícia, ele tem que checar se aquela notícia é verdadeira ou muito próxima da verdadeira, certo? Porque senão você está lendo uma mentira. Simples assim. Ponto. Há agências de fact-checking no mundo inteiro porque, em geral, os jornalistas erram, como todos os profissionais. Médico erra, professor erra, jornalista erra, todo mundo erra. Só que alguns erros são muito grosseiros, alguns erros não podem existir. Então existem agências de fact-checking para poder analisar as informações que são postas nas mídias, nos jornais, nas agências de notícias, ou seja, para poder ver a veracidade, a verdade das notícias. Certo? Tá acertando aí? Ou tá errando? Manda para mim, língua portuguesa, CMSP_EM. O que você está achando? O que você achou dessa aula? Se tá bacana, se funcionou? Ah, professor, não funcionou não tá legal não. Mas tá, língua portuguesa, CMSP_EM. Fala comigo o que você está achando. E não se esqueça de no final da aula dizer o que você achou. Lá vai ter o link bonitinho aparecendo aqui também. E ó, esse aqui, ó, vendo? Vai aparecer aqui bonitinho. Não vai lá agora não, agora você assiste a aula e vai a próxima é essa. Cookies. Pausa. Voltei aí com vocês. Cookie vocês sabem, né? Não é um biscoitinho não. Cookie não se refere à mídia, internet, né? O que é um cookie? O cookie é assim, quando você entra num site pela primeira vez, você... Em geral aparece lá, você aceita os cookies? Você, na verdade, aceita que você saiba que da próxima vez que você entrar naquele site, você deixou uma pegada, você deixou as informações. Ou seja, tudo aquilo que as suas preferências serão registradas naquele site. Vamos supor que você entra num site de notícias, canal 3. Aí você entrou lá no site do canal 3, aí aceita os cookies? Você aceita. Aí você lá investigou só notícias de moda. Moda. Na próxima vez que você entrar lá, a probabilidade de você, na primeira página, já receber notícias sobre moda é muito grande. É para isso que servem os cookies. Ou seja, para te dar para te premiar, olha, você está na frente. Toma cuidado, porque estou falando de coisas que são legais, mas que criam bolha. Ou seja, você vai entrando lá e vai tendo as mesmas informações sempre, as suas preferências, né? Então tome cuidado, certo? Mas vamos lá. Branded content. Pausa. E aí? Essa é difícil, hein? Branded content. Mas, branded content, a imagem ajuda, não? Mais um pouquinho, vai, tenta. Voltamos. Branded content tem a ver com conteúdo patrocinado. Funciona assim. Eu tenho uma marca de controle de slide. Eu quero que a marca de controle de slide apareça no Jornal Mundial, que passa na rede Lovo, certo? O que eu faço? Eu pago um dinheiro para o repórter criar um conteúdo patrocinado. Ele vai criar uma notícia envolvendo isso aqui, o meu aparelho. E vai aparecer no meio da notícia, no meio do jornal, como se fosse uma notícia. É um conteúdo patrocinado, é um branded content. Às vezes você está lendo lá, assistindo... Isso acontece muito com cinema. Talvez porque eu goste muito, eu vejo muito isso. Você tem lá um repórter que vai fazer uma reportagem sobre cinema, mas na verdade o filme às vezes é tão ruim, é muito ruim, mas o cara só falou coisas boas. Aquilo é um conteúdo patrocinado, não é uma notícia, é uma propaganda, é um conteúdo, é um branded content. Certo? Tem a ver com marketing. Na verdade, isso aí é justo, não é errado não. O errado é você que lê isso aí como se fosse notícia, tá certo? Faz parte. Na verdade, eu falar que não está errado é opinião minha, mas um leitor atento está olhando isso com atenção. No observatório de imprensa, você tem que observar inclusive isso. Olha, o assunto lá é tratado como se fosse notícia. O jornal é todo branded content, né? Próximo, copyleft. Voltou? E aí? Deu a pausa? Copyleft é direitos livres. É quando um jornal ou qualquer coisa na internet é direito livre, é direito aberto. Por exemplo, você pode usar aquilo e não pagar nada para ninguém. Certo? Por exemplo, essa imagem aqui
Tá aqui, ó. Esta imagem é copyleft. Eu peguei de um site chamado Pixabay. Tá aí, ó, Pixabay. É copyleft. Eu posso usá-la à vontade. Agora, se eu quisesse usar uma outra imagem, ela seria copyright. Eu nem vou dar para vocês o tempo, porque copyright é o oposto, né? Copyright é aquilo que é protegido por direitos autorais. É aquilo que para você copiar, você tem que pagar. E se você não paga, você, né? Entendeu? A imagem está aí na tela. Se você não paga, você está incorrendo em um crime chamado plágio. Plágio é roubo, né? Furto de ideias, certo? Então, esta imagem também, olha só, está aqui, ó. Até circular aqui, ó. Pixabay, porque ela é direito aberto. Nesses, não que tudo no Pixabay é direito aberto, lá também tem direito, coisas que são copyright, tá bom, gente? Ou seja, o copyleft é direito aberto, copyright direito fechado, certo? Próxima, cyberbullying. Tempo. Voltamos. Aí, cyberbullying é fácil, né, gente? Cyberbullying é na verdade, bullying. Na verdade, é quando você está... Não é, a palavra não é agressão, é intimidação. Eu traduzo bullying como intimidação, certo? Quando você intimida pela internet, pelas redes sociais, né? Cyberbullying. Então, intimidação virtual, agressão, humilhação, mas assim, a tradução que eu gosto de fazer é intimidação. Eu agir como... né, uma maneira ignorante, tratando as pessoas, diminuindo as pessoas, certo? Beleza? Próxima, deepfake. Deu a pausa aí? Então pausa agora. Vamos para a resposta. Deepfake é quando é um mecanismo super tecnológico que existe hoje, em que você pega um personagem político, um ator, alguém famoso, tal, sei lá, e coloca falas sobre a pessoa. A boca muda, o olhar muda, aí você pensa que aquela pessoa está a favor ou contrário a alguma ideia. Ou seja, é um falso profundo, a tradução ao pé da letra. Deepfake é quando a pessoa começa é um perfil falso, mas como eu direi? Vídeos falsos da pessoa se posicionando contra alguma coisa, até a voz parece que é da pessoa, mas é tecnologia, como se fosse uma máscara que colocasse na pessoa. Tá aí a imagem, né? Tá aqui a imagem. Uma máscara que você coloca na pessoa, que a pessoa parece que está defendendo uma ideia quando na verdade ela não está. É um fake da pessoa, mas parece muito com o real. E estão aprimorando muito isso, tomem cuidado, né? O primeiro-ministro da Inglaterra defendeu tal ideia. Aí fala, não, isso não era eu, né? É deepfake. Ou seja, colocaram um mecanismo lá, né? E falaram que era ele. Certo? Hate speech. Vamos fazer bem rápido, tá acabando a aula. Hate speech, deu a pausa? Voltamos. Hate speech é discurso de ódio. Discurso de ódio nas redes sociais. Então é algo que deve ser coibido, ou seja, é preconceituoso, discriminatório, tal. Então é isso, discurso de ódio. Certo? Esse já foi. Fake news. Fake news é tranquilo, né? Pausa. Voltou. Fake news são notícias falsas, mas no sentido muito maior do termo. É o impacto que essas notícias falsas têm no mundo real, certo? Pode levar até a morte de pessoas. Hypertext. Pausou? Hypertext. Hipertexto é quando, por exemplo, no Wikipedia, quando você lê, tem aqueles linkzinhos em azul, que você clica e entra em uma outra página, aí você vai clicando e vai entrando em outra. Hipertexto é isso, quando você vai lendo, entrando num labirinto, igual aqui, ó, um labirinto de informações, certo? Hoax. E aí, pausa. O que é um hoax? Hoax significa boato. Boato, e geralmente boato colocado propositalmente para poder acabar com a reputação de uma pessoa ou de outra. Está associado ao fenômeno das fake news, mas é algo muito mais maldoso. Fake news às vezes é má interpretação, às vezes não, mas hoax é sempre maldoso, é boato, tá certo? É para levar as pessoas ao erro. Estamos indo para os últimos, influencers. Isso aí vocês sabem, né? Influencers. Pausa. Voltou? Influencers são aquelas pessoas que, por terem certa visibilidade nas redes sociais, acabam influenciando e ganhando para isso. Ok? Último aí, phishing. Pausa. Voltou. O phishing é aquela publicação que ela só serve para poder te levar para comprar alguma coisa, uma ideia, certo? É isso, tá o cartão de crédito aqui, ó, né? Para poder mostrar que é isso, para pegar seu dinheiro. Certo? Então,
Antes de terminar, volta rapidinho para mim, por favor. Olha só, calcule quem ganhou, quem perdeu aí, fala o que você achou nas redes sociais, diga qual foi a sua ideia, se você aprendeu palavras novas, anota no seu caderno aí, no seu vocabulário, certo? E agora sim, moral do professor. O que aprendemos hoje? Encerramos a atividade 1, retomamos alguns pontos discutidos em aula e ampliamos o nosso vocabulário, tá certo? Na próxima aula será o início da atividade 2. Ok, gente? Pega essa aula aqui agora, volte esses termos, anota direitinho, certo? Marca direitinho e guarda esse vocabulário, ele é muito importante pra gente, vai ser usado ao longo de todas as atividades, inclusive nos demais componentes. Não se esqueça de avaliar a nossa aula, dizer o que você achou e nos vemos na atividade 2. Nossa, vai ser muito bacana. Um grande abraço, tchau, tchau. Valeu!